Ele veio habitar a igreja. Então, meus amados irmãos e irmãs, é esse o ponto que nós precisamos atentar. É nesta hora que nós precisamos entender por que deve haver esta urgência, essa pressa no nosso coração. Porque nós, irmãos e irmãs, podemos nos distrair. Nós podemos perder a visão celestial e achar que ainda temos a visão celestial. Nós podemos perder o Senhor de vista e achar que ainda o temos como a devoção suprema do nosso coração. Tudo isso virá costume, tudo isso virá liturgia, tudo isso virá religião, tudo isso virá apenas um mero sentimento almático. A vida cristã, ela não flui da alma, ela flui do espírito e ela governa as faculdades da alma. E o grande perigo, eu digo assim, o sutil perigo é nós cultivarmos a vida cristã na esfera das emoções. Então, como é fácil ver isso? É só você perceber. É só você perceber que sua vida cristã, suas emoções cristãs, espirituais, elas são limitadas a um pequeno tempo quando você está numa reunião como essa. Quando você, ocasionalmente, está passando por alguma necessidade e você lembra de Deus. Esse tipo de comportamento, ele mostra que a vida cristã é apenas um aspecto psicológico na vida de uma pessoa. Não é aquela vida que se torna o centro, onde tudo é regido, onde tudo é medido. Quando a vida cristã se torna insípida, fria, significa que ela está na esfera da alma, na esfera das emoções, não na esfera da comunhão. Ela está na esfera da mente, não da consciência. Ela está na esfera da vontade, é quando eu quero, é quando eu sinto, é quando eu penso. Mas não está na esfera da intuição, onde você é capaz de ouvir claramente a voz de Deus, que constrange. Onde você ouve a voz de Deus, que te quebranta. Onde você ouve a voz de Deus, que te leva aos pés dele em arrependimento. Então, amados irmãos e irmãs, preciso dizer isso para vocês. Nós precisamos ir aos pés do Senhor. E o arrependimento não é aquele arrependimento lá do passado, quando você converteu. Nós precisamos hoje arrepender de quem somos. Nós precisamos ter um coração quebrantado e rendido e pedir que a palavra do Senhor nos rasgue, nos massacre, nos quebre, entre dentro do nosso coração, faça uma reviravolta na nossa vida. Que essa palavra venha e nos despedace, para que nós tenhamos um coração quebrantado e rendido aos pés do Senhor e possamos clamar ao Senhor que Ele nos ajude a ter uma vida cristã que o ame de verdade, que o sirva de verdade. É isso que nós precisamos nessa hora, amados irmãos. É ser uma igreja verdadeira, é ser cristãos verdadeiros. Porque eu digo para vocês, triste notícia é, cristãos almáticos, não suportarão essa hora final. Eles vão seguir o anticristo e vão seguir com muita alegria no coração. Cristãos almáticos, eles não suportarão os assédios do anticristo. Leia. E vou te dar uma dica muito importante. Leia Daniel capítulo 3, tome aquela história. Leia uma vez, duas, 10, até você entender aquela história. E vai para Apocalipse capítulo 13, leia uma, duas, 10, quantas vezes possível for. Conjugue esses dois capítulos. Se você conseguir conjugar, você conseguirá ouvir Deus falar. Se não, continue vendo série em Netflix, porque você não está entendendo nada da palavra de Deus. Porque nós precisamos apressar. Escute o que eu vou dizer para você. Nós precisamos apressar, porque o nosso noivo já está pronto. Os céus está tudo preparado. A mesa do banquete já está preparada. É a igreja que não está preparada. É nós que estamos atrasando o relógio de Deus. Amados irmãos,
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã. É isso que você vai encontrar nesse versículo 11. Nós lemos vários textos relacionados a esse versículo. Então, vamos adiantar um pouco. Veja, por favor, o versículo 13, quando o Senhor diz: o sangue vos será por sinal nas casas, quando estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Sinal, irmãos. O que é um sinal na Bíblia? Sinal é um símbolo que tem uma mensagem. O sangue vos será por sinal. E que mensagem tem neste sinal do sangue? Aqui, em Êxodo capítulo 12. Porque o sinal deste sangue é aquilo que nós entendemos como a doutrina da cruz, a obra da cruz. A exposição mais longa, mais profunda, mais consistente da doutrina do sangue de Cristo Jesus se encontra em Hebreus capítulo 12. E ali nós vamos ver que não foi uma obra qualquer, não foi um sangue qualquer. Levítico 14 vai dizer para nós que o sangue é vida. Atos capítulo 20, versículo 28 diz que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Tudo isso forma para nós um lindo quadro. E foi a vida do Filho de Deus que foi derramada naquela cruz por nós. Esse é o grande sinal. Essa é a grande mensagem. Agora, observe, quando eu vir o sangue. Então, o que quer dizer Deus vê o sangue? O que Deus vê nesse sangue? Naquele tempo, significou que quando Deus viu sangue nos umbrais daquelas portas, a morte não teve lugar, a destruição não teve lugar, o juízo não teve lugar. Amados irmãos, irmãs, nós não podemos ser tão insensíveis assim. Nós precisamos ouvir que um dia nós estávamos debaixo do mesmo juízo que estavam aqueles egípcios. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, estávamos debaixo do juízo de Deus, estávamos debaixo da condenação eterna. Eu vou repetir algo que eu disse há poucos dias atrás. Nós não nascemos pecadores eleitos, pecadores destinados ao céu. Nós nascemos pecadores condenados ao inferno. Não me venha com essa doutrina do determinismo. Nós nascemos pecadores condenados. Aí é que está. Porque Cristo, como o Cordeiro de Deus, que foi tipificado por aquele Cordeiro Pascal, ou aquele Cordeiro Pascal de Êxodo capítulo 12, cujo sangue foi colocado nos umbrais daquelas portas. E o anjo da morte não pôde entrar. Por que ele não pôde entrar? Porque Deus viu o sangue. E porque Deus viu o sangue, não havia destruição. Não havia o poder da morte sobre aquelas casas. Da mesma forma, quando o sangue de Cristo Jesus foi derramado por nós, e nós acolhemos, recebemos este perdão pelo sangue, o que Deus vê na minha e na tua vida? Ele vê a eficácia eterna do poder do sangue de Cristo Jesus. Ou seja, tem uma analogia daquilo que aconteceu lá com o povo de Deus, quando saiu do Egito e foi para fugiu a palavra, para o deserto, um pouco antes deles irem para o deserto, foram mortos todos os primogênitos, onde tinha um umbral da casa, um sangue do cordeiro, então houve proteção. Aquilo é uma forma figurativa de falar o que ia acontecer com a vida de Cristo, um sangue de Cristo derramado, que salvaria aqueles que creem nele. E daí a importância do novo nascimento, para ter essa proteção de Deus,
quem não tem o novo nascimento, quem não tem espírito vivificado, quem não tem habitação do Espírito Santo, então não está protegido por Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para divertir, para falar do reino, para falar da vida em Cristo, para falar da vida espiritual, sobrenatural. E é o que eu repito em cada live, e hoje em especial, que a gente comemora a exposição, né, espiritual da presença de Jesus Cristo. Essa é a representação, né, de uma realidade espiritual, presença de Cristo. E o sangue de Cristo Jesus removeu para sempre toda dívida de condenação que era contra nós. Deixe-me colocar 3 textos